Deixa eu. Agora foi. É que não estava gravando, mas agora deu certo. Gente, estamos na página 580 do livro físico. Se alguém souber do PDF, deixa aí para mim, por favor. Bora lá? Todo mundo pronto? Pode ler? Acho que travou. Val, travou ou você está me ouvindo? Tô te ouvindo, Bru, mas eu acho que é o meu computador, tá travando um pouco aqui pra mim. Se ficar travando aí, vocês vão me dando um alô aqui, porque fico na dúvida às vezes está ou não. Vamos lá. Embora Freud, após anos de observação benévola, viesse a interpretar as inovações psicanalíticas de Firenze como agorentas, ele achava necessário avaliá-las pela sua relevância técnica, a parte de seu caráter sintomático. Afinal, Firenze era, havia muito tempo, um membro importante e de grande destaque no movimento psicanalítico internacional, autor influente, original e prolífico. A interessante relação simbiótica entre o paciente atendido e o médico assistente parece estar se estabelecendo de modo geral, disse Firenze a Freud já no verão de 1922. Eu, por exemplo, estou levando a minha junto comigo para Baden-Baden. No final dos anos 1920, ele havia avançado muito além dessa maneira relativamente inócua de lidar com as transferências de suas pacientes. Embora não revelasse inteiramente a Freud o que fazia na hora da análise, Freud soube, através de pacientes de Firenze, como Clara Thompson, quão ativamente o analista amava seus analisandos e permitia-lhes, por sua vez, que o amassem. Vou colocar aqui no PDF, página 720. Obrigada. Finalmente, nos últimos meses de 1931, a crescente apreensão de Freud quanto às experiências de Firenze com o afeto de seus pacientes venceu seu respeito, tantas vezes professado pela autonomia dele. Como sempre, gostei de sua carta, menos do conteúdo, disse severamente a Firenze numa comunicação de 4 páginas dedicadas a um único tema, a técnica psicanalítica de Firenze. Freud julgava improvável que Firenze mudasse de ideia acerca de suas inovações, mas o caminho em que entrara, na opinião de Freud, não era fecundo. Não estava sendo puritano, assegurou a Firenze, nem limitado pelo convencionalismo burguês, mas a via adotada por Firenze com seus pacientes parecia a Freud um convite à catástrofe. O senhor não fez nenhum segredo do fato de que beija seus pacientes e permite que lhe beijem. Certamente, um beijo pode ser considerado inofensivo. As pessoas da União Soviética têm grande liberdade com essas saudações, mas isso não altera o fato de que não vivemos na Rússia e que entre nós um beijo significa uma inconfundível intimidade erótica. A técnica psicanalítica aceita era sólida e inequívoca. Deve-se negar gratificações eróticas aos pacientes. A ternura materna de Firenze se desviava dessa regra. Nossa, fico pensando, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu atendo presencial e online, né? E já aconteceu situações, tanto com crianças, na época que eu atendia, quanto com adultos, deles pedirem um abraço. E eu tinha um paciente pequenininho que ele falava assim, tia, você pode sentar aqui no sofá e aí eu deito no seu colo? E a gente foi trabalhando o que significava isso para ele, né? Inclusive eu falei aqui, tia, e isso era sempre algo que eu pontuava. Olha que interessante, na hora que eu falei, me peguei nisso, de que eu pedi para eles não me chamarem de tia, eu pedi para eles me chamarem de Bruna, porque cada coisa é um lugar, não sou tia, né? E aí esse tia poderia trazer uma outra ocupação ali que não era a minha e que não era a que eu queria, mas eu não negava o abraço, não negava o colo dentro daquilo que eu entendia que existia um limite, assim como para pacientes adultos, que eu já topei o abraço, também já neguei o abraço, mas vem nesse lugar de
que cada paciente tem uma necessidade e que a gente ofertar ou não vai depender de cada caso. Essas regras, né, de não pode nunca abraçar um paciente ou pode sempre abraçar os pacientes, é uma coisa que a gente tem que tomar sempre com cuidado, porque parece insistente isso, né, de dizer que cada caso é um caso, mas é uma pura verdade, assim, um abraço para um pode não significar nada demais e para outro sim. Tudo depende do tipo de transferência. Alguém que tem uma transferência positiva, você dá um abraço, é bom, mas uma transferência erótica não vai dar bom. A ternura materna de Firenze se desviava dessa regra. Freud achava que Firenze tinha duas opções. Podia ocultar ou publicar o que estava fazendo. A primeira era desonrosa. A segunda permitia que os extremistas fossem além dos beijos de Firenze para carícias mais íntimas. Agora, imagine quais seriam as consequências se sua técnica fosse publicada. Se Firenze estava desempenhando o papel de mãe terna, ele, Freud, ao desempenhar o de pai brutal, só podia diverti-lo, mas receava que a advertência fosse inútil, pois Firenze parecia decidido a seguir o seu próprio caminho. A necessidade de autoafirmação desafiadora, ao que me parece, é mais forte em si do que o senhor reconhece. Mas, pelo menos, concluía Freud, ele cumprira com seu papel paterno. Firenze respondeu mais ou menos longamente, em tom pacífico. Considero que sua angústia quanto a eu estar me tornando um segundo Steckel é infundada. A técnica que ele havia desenvolvido no começo dos anos de 1920, a chamada terapia ativa, com vistas a acelerar as análises, tinha se mostrado excessivamente ascética. Portanto, havia tentado relativizar a rigidez das proibições e impedimentos na hora da análise, criando uma atmosfera que fosse branda e desapaixonada. Firenze concluía que, tendo superado a dor que a interpretação inflexível de Freud lhe provocara, esperava que as suas divergências não interferissem em sua concordância amigável, pessoal e científica. No começo de janeiro de 1932, Firenze começou a manter o que chamou de um diário clínico, uma coleção volumosa, íntima, vívida de perfis psicanalíticos, reflexões teóricas, técnicas e comentários sobre Freud, ao mesmo tempo perspicazes e desrespeitosos. Esse diário, que Firenze terminou no verão, tendo preenchido mais de 200 páginas, consiste num empenho um tanto árido, muitas vezes agitado, de autoanálise e registro honesto. Ele estava prosseguindo sua penosa discussão com Freud por outros meios, procurando esclarecer seus procedimentos para si próprio e descobrir seu lugar e posição entre as fileiras freudianas. Muito do que Firenze escreveu não surpreenderia Freud. Muito desconcertaria até mesmo a ele. O Diário de Firenze se inicia com uma denúncia da insensibilidade do analista clássico, de sua maneira afetada de cumprimentar, a exigência formal de dizer tudo, sua assim chamada atenção equiflutuante. Tudo isso era impostura. Insultam o paciente, diminuem a qualidade de seus comunicados e fazem com que ele duvide da realidade de seus sentimentos. Em agudo contraste, a atitude analítica recomendada por Firenze, que a explorou continuamente nos meses seguintes, brotava da naturalidade e sinceridade do analista. Essa atitude, que vinha cultivando havia anos, levou Firenze a expressar uma profunda empatia com seus analisandos, enfrentando calmamente todos os problemas gerados por essa disposição amistosa. Ele observou que as censuras de Freud não eram imaginárias, que alguns de seus pacientes o beijavam, gesto que Firenze permitiria e analisaria a seguir, com total ausência de afeto. No entanto, havia ocasiões em que experimentar os sofrimentos de outros e os meus próprios traz uma lágrima a meus olhos. Momentos de emoção, insistiu ele, que não se deviam ocultar do paciente. Alguém já chorou atendendo o paciente?
Não? Não é exceção? Fortes. Eu já. Eu fico lembrando que na faculdade as pessoas falavam no sentido de que se a gente chorasse na frente de um paciente, diante de um relato, o paciente ia se sentir como tipo, meu Deus, eu sou um caso perdido. E não vai mais dar, acabou tudo. E eu já chorei em duas situações de pacientes, que foram situações bem fortes, assim, de relatos muito sofridos, muito doloridos. E não foi algo que acabou com um processo analítico, muito pelo contrário, assim, a gente trabalhou essa questão e a coisa fluiu. Trabalhei em supervisão, trabalhei em análise, trabalhei com um paciente, mas foi algo que eu não consegui controlar. Em outros casos eu já me emocionei, mas não chorei. Em alguns casos já chorei depois do paciente ir embora. Mas, assim, falando assim, parece que foi um monte de vezes, né? Não, não são todas as vezes. Obviamente, isso não acontece com tanta frequência. Faço isso há 10 anos. E já aconteceram algumas situações, mas parece que tem isso, assim, de que se a gente chorar, o caso está perdido, né? E não é verdade. Nessa situação, eu não consegui e ok. A Flá colocou aqui, me emocionei ontem com o relato de um paciente, comentei com ela, era importante, com outros também já aconteceu. A gente escuta coisas muito duras, né, coisas muito fortes, assim. Eu tenho um paciente que está em fim de análise agora, depois de mais de 8 anos atendendo, e a gente vem pontuando, assim, algumas situações, sabe, de como ele chegou e como ele está saindo. Cara, se acompanhar 8 anos uma pessoa que não consegue sair de casa para uma pessoa que vive agora uma vida plena de significados, de muitas conquistas, de conseguir coisas que ela sonhava, que achava que seriam impossíveis e agora consegue, e ter transformado mesmo a vida, de verdade, assim, transformado muito a vida, não tem como não se emocionar. Não é um caso que eu chorei, mas eu tenho certeza que na semana que vem, tudo quando tiver, uma despedida de finalização, isso vai me emocionar. Não acho que eu vou chorar na frente do paciente, né, porque também não vai me causar tudo isso, é um momento feliz e tal, mas me emociona só de pensar. Cara, imagina, eu vejo essa pessoa há 8 anos toda semana. Eu vejo muito mais essa pessoa do que os meus amigos, a minha família, né? E aí você vê durante 8 anos e aí depois você não vai ver mais, né? Porque assim, não é alguém que eu vou saber da vida. É um período muito longo, mas que quando acaba, acaba, porque não se tem relação de amizade, então acaba. É impossível a gente não se afetar por isso, né? Na cara, você tem que ser uma pedra, porque assim, não tem como, alguma coisa você vai sentir. Eu acho que a grande questão é sempre a gente trabalhar internamente no sentido de o que, que a gente faz com aquilo que a gente sente. Né? E o quanto também que aquilo que a gente sente implica na nossa escuta. Mas não sentir, não existe essa opção, né? Não dá assim, ou você é uma pedra ou você vai. Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. A gente se afeta e é uma relação, gosto muito da Ferenc pela naturalidade que ele trata isso. Flá, eu tenho muito interesse em estudar Ferenc, tipo, estudar de verdade, não ler só textos assim, né, mas soltos e tal, eu tenho vontade de estudar mesmo, porque eu imagino que seja um autor muito rico. Na clínica aconteceu, mas quando eu trabalhava no CRES, nossa, porque são casos muito fortes, né? Emocionante a transformação que a clínica faz, exatamente. Chay, eu acho que para quem é analista há bastante tempo, que tem pacientes assim de longo prazo, cara, a gente vê uma transformação. A Val colocou aqui em segundos com Firenze. Olha, poderia até em algum momento acontecer, mas sabe um que eu tenho vontade de fazer e de ler em ordem cronológica, assim, pausadamente, com calma, sem muitas pretensões? O Lacan. Eu tenho muita vontade de ler os seminários, assim, em grupo, mas bem devagarzinho, sabe? Sem pretensão mesmo, só pra gente ler, porque eu acho tão. Assim, ia falar tão lindo a questão da análise lacaniana. Não lindo que ele escreve, porque eu acho que as escritas dele assim, muito louca, né? Ele é muito louco. Para tu entender o negócio dele, tem que penar.
Porque eu acho que ele escreve mal, não que é difícil, porque também não é que seja fácil, mas é que as pessoas costumam dizer assim, nossa, porque Lacan, tipo, é o mais difícil. Eu não acho que ele é o mais difícil, acho que ele escreve pior do que os outros, e aí traz uma complexidade, porque o Freud, por exemplo, é muito complexo, mas os caras escrevem muito bem, facilita o entendimento. Não sei se ficou claro, não é para dizer que é fácil, mas é porque também parece assim, ah, é super fácil. Claro que não, né? Não é super fácil. Hum. Olha lá, a Chay colocou que tem um grupo que está estudando, está lendo Lacan em ordem cronológica, né? Eu tenho muita vontade também, Chay. Quem sabe no futuro isso não aconteça. Vamos lá. Na prática de Firenze, nada restara do analista frio e impessoal, o cirurgião da alma, sobre o qual Freud havia escrito tão categoricamente antes da Primeira Guerra Mundial, mesmo que o próprio Freud tivesse demonstrado maior emoção do que faziam supor suas gélidas metáforas. Também tem isso, assim, porque todas as vezes que eu leio sobre o Freud ser frio, eu fico pensando no caso de Elizabeth von Ehring. Vocês já leram o estudo sobre a histeria? Gente, é tão lindo, tão lindo. Cara, eu gosto mais até do que os casos clínicos. E lá ele tem uma tirada, assim, que ele fala que um dia ele aceitou um convite para um baile, não porque ele tinha vontade de ir, mas porque ele sabia que a Elizabeth estaria lá, e aí ele coloca, tipo, eu não poderia perder a chance de ver uma paciente rodopiando, tipo, ali feliz e tal, sendo que a dor na perna que ela ficava acamada, né? Que ela passava um tempo mesmo acamada. Aí você vê, tipo, ele era fofinho, assim. Essa coisa de ele era muito frio, não acho que era uma questão de um homem frio. Talvez ele levasse em tratamentos, tomando cuidado mesmo com essa questão de não ser demais ali, né? De os gestos, tudo não parecerem uma outra coisa, mas não que ele era uma pessoa fria, até porque em tudo que ele escreve não parece, né, que ele era frio desse jeito. Acho que é mais no sentido de condução ali, de tratamento. O Diário Clínico de Firenze registra amplamente que seu objetivo era converter os analisandos em parceiros completos. Ele recomendava e praticava o que chamou de análise mútua. Quando um paciente reivindicava o direito de analisá-lo, Firenze admitia a existência de seu próprio inconsciente e chegava a ponto de revelar detalhes de seu passado. Seja dito que ele se sentia um tanto inquieto em relação a tal procedimento. Não era saudável para um paciente descobrir que outro paciente estava analisando Firenze, ou para Firenze confessar mais do que um paciente seria capaz de absorver. Mas achava que o humilde reconhecimento das próprias fraquezas, desapontamentos e experiências traumáticas para o paciente acabaria por eliminar os sentimentos de inferioridade e a distância dele em relação ao analista. Aqui já acho que não é para tanto, né? Claro, é aquilo, a gente tem as psicanálises e cada um vai se haver ali com aquilo que faz sentido para si. Mas imagina, né, dependendo de como que é isso para você, sei lá, uma paciente fala que já sofreu abuso, e aí se o analista também já tiver sofrido abuso, chegar e dizer, ah, mas olha, eu também já sofri abuso. De que forma, né, que isso poderia, sem contar que eu fico com uma impressão, aqui eu estou dizendo de impressões, tá, gente, não é um saber, como eu já falei para vocês, nunca estudei Firenze a fundo, apesar de já ter lido alguma coisa, mas eu fico com a impressão de que se a gente se colocasse dessa forma, pode ser também que o paciente se sentisse obrigado a superar porque você já superou, sabe? De ter uma coisa de como que fulano conseguiu superar e eu não. Então, acho que pode ser também perigoso. Mas tem que estudar ele para ver como é que ele fazia isso acontecer, né? Na verdade, damos aos pacientes o prazer de serem capazes de nos ajudar, de se tornarem, por assim dizer, nossos analistas durante um período, o que justificadamente aumenta o amor próprio deles. Não sei. Esse profundo desprezo pela técnica psicanalítica tradicional tinha uma natureza mais do que simplesmente técnica.
O desejo apaixonado de Firenze pela harmonia emocional, praticamente uma fusão com seus analisandos, fazia parte integrante de seu senso místico de união com o universo, uma espécie de panteísmo autoconstruído. Freud havia escrito que a psicanálise confrontava os arrogantes seres humanos com a terceira injúria narcísica. Copérnico havia deslocado a humanidade do centro do mundo. Darwin obrigara a reconhecer seu parentesco com os animais. E ele, Freud, mostrava que a razão não é senhora de seu próprio lar. Que tem a página de referência, mas é que o inconsciente, né, ele manda na gente mais mesmo do que a gente acha que manda na gente mesmo, né? O eu não é senhor da sua própria casa. Pois é, né? Gente, aí, olha os exposed ontem. Eu estava conversando com meus filhos, especialmente com a minha filha, de uma situação que aconteceu na escola, né? Conflitos de criança e tal. E aí, eu não sei, porque ela super se interessa, né, pelo trabalho e tal, que eu faço. Agora eu lembrei por quê, mas ela teve uma hora que ela falou que o coração dela doeu. E eu falei, mas por que seu coração doeu? E ela falou, eu não sei explicar. Doeu e eu não sei dizer a razão, né? Não tem motivo. Eu falei, mas você não consegue pensar em nada e tal? E ela, não vem nada na minha cabeça para eu pensar tudo. E aí eu falei para ela, sabia que a mamãe trabalha com isso? Às vezes o coração da pessoa está apertado, menino, sofrendo, bate muito forte, falta o ar, ela acha que vai morrer e ela não sabe explicar exatamente por que que isso acontece. Então ela procura a mamãe vai escutando, tudo e tentando, então ajudar ela e tal. E aí eu falei que existia o inconsciente, né? Que ela já sabe um pouco, porque, gente, filho de psicanalista, né? Acaba perguntando o que a mãe faz, eu vou explicando conforme a idade, tudo que vai exportando. E aí eu falei, sabia, filho, o inconsciente da gente não mente. Às vezes a gente mente, mas o inconsciente não. E aí ela falou, mas como? Eu falei, vou te fazer várias perguntas, bem rapidinhas, assim, você vai responder a primeira coisa que vem na sua cabeça. Aí ela, não, duvido, não sei o que. Eu falei, não, você vai ver. E aí, mesmo que você quiser mentir, você não vai conseguir. E aí a gente ficou brincando mesmo, eu fiz várias perguntas. E teve uma hora que eu falei assim, você conta tudo para a mamãe? Ela, não. Sim, mamãe, eu conto tudo sim. Falei, aí, é aí que tá o inconsciente. A primeira coisa que você falou é o que vai. Ela, tá, mamãe, mas não é que eu minto pra você. Diz que você mente, né? E ela ficou assim, ela, sabe, tem algumas coisas que eu tenho vergonha de contar. Aí foi explicando, eu falei, então, tudo bem, né? Tinha uma situação lá, ela, que eu sei que ela estava se referindo, que foi algo mesmo que aconteceu na escola, e ela não me contou, mas eu fiquei sabendo porque as responsáveis lá me contaram, e eu não forço, assim, que conte, né? Não é nada que, nossa, meu Deus, teria que me contar. Até porque eu acho que tem coisinhas que eles se resolvem entre eles e é assim mesmo, né? E tá tudo certo, não precisa contar tudo. Mas achei engraçado, assim, né, de ela, quero ver se isso funciona. E foi batata, né? Obviamente, trouxe isso. Já falei, fico explicando essas coisas, daqui a pouco as crianças vão tudo querer ser psicanalista, né? Mas, por enquanto, ninguém quer seguir a profissão da mãe em casa, viu? Nenhum dos dois. Deixa eu ver aqui. Talvez, escreveu Firenze, comentando essa passagem famosa, esteja reservada a nós uma quarta injúria narcísica, a saber que mesmo a inteligência da qual nós, enquanto analistas, ainda somos tão orgulhosos, não é nossa propriedade, mas precisa ser recuperada ou regenerada através da emanação rítmica do ego para o universo, que é o único onisciente, portanto, inteligente. Firenze apresentava tais reflexões com certa hesitação, mas sentia-se inegavelmente orgulhoso delas. As suposições audaciosas referentes ao contato entre o indivíduo e todo o universo não devem ser consideradas simplesmente do ponto de vista de que esse todo sapiente capacita o indivíduo para realizações especiais, mas, e esta é talvez a coisa mais paradoxal que jamais foi dita, que tal contato também poderia ter um efeito humanizador sobre todo o universo. Sua utopia era a eliminação dos impulsos de ódio,
um fim da cadeia sangrenta, como que vingativa de crueldade, a progressiva domesticação de toda a natureza através do controle pelo conhecimento. O futuro da psicanálise, especulava Ferenczi, poderia contribuir para alcançar esse objetivo eminentemente desejável. Uma época em que todos os impulsos egoístas do mundo que atravessam o cérebro humano estejam domesticados. Ferenczi estava perfeitamente ciente de que estava se afastando de terrenos já palmilhados. No meio de suas especulações, ele agradecia a George Grodeck que se tornara amigo de confiança, cuja imaginação científica, as aspas irônicas em científica, são expressivas, o induziu ocasionalmente a excursões para além do inconsciente, até o assim chamado metafísico. Tal metafísica, confusa e abstrata, não prejudicou de forma alguma o espírito crítico de Firenze. Na intimidade de seu diário, ele analisou algumas fraquezas de seu mestre com uma perspicácia, ao mesmo tempo intensificada e distorcida por ressentimentos antigos, e havia muito escondidos. Via-se a si próprio como o homem que Freud tinha praticamente adotado como filho, contra todas as normas técnicas que ele próprio estabelecera. Na verdade, ele lembrou que o próprio Freud havia dito que ele, Firenze, era o herdeiro mais consumado de suas ideias, que tem uma nota. Não encontrei nenhuma confirmação independente dessa pretensão, embora, como sabemos, certa vez, no início da amizade entre ambos, Freud tenha pensado rapidamente em Firenze como gênio. Mas, quer o herdeiro houvesse de ser ele ou Jung, Freud parecia ter se convencido de que, uma vez que o filho estivesse pronto para assumir o lugar do pai, este deveria morrer. Por isso, achava Firenze, Freud não podia permitir que seus filhos crescessem, mas como mostravam seus ataques histéricos, era ele próprio, Freud, obrigado a regredir à infância, ao que Firenze chamou de humilhação infantil, que Freud sentiu quando suprimiu sua vaidade americana. Seguindo esse raciocínio, Firenze chegou a uma interpretação original dos sentimentos anti-americanos de Freud. Talvez seu desprezo pelos americanos seja uma reação a essa fraqueza, que não poderia esconder de nós nem de si mesmo. Como eu poderia apreciar tanto as honras americanas se tanto desprezo os americanos? O medo de Freud à morte, argumentou Firenze, mostrava que Freud filho tinha desejado matar seu próprio pai. E isso levara a desenvolver a teoria do Édipo parricida. De fato, julgava Firenze, a concentração de Freud sobre a relação pai-filho levara-o a exageros. Certamente, Firenze, que como ele mesmo confessou, era tão venerador, ficava tão umedecido diante do mestre, tão relutante em contradizê-lo, tão assoberbado por fantasias de príncipe herdeiro. Podia falar dessa relação com particular sensibilidade. Mas Firenze tinha um argumento. Aquela concentração temática, afirmou ele, tinha levado a teoria sexual de Freud a uma direção andrófila unilateral. Obrigara-o a sacrificar o interesse da mulher pelo homem e a idealizar a mãe. Firenze levantou a hipótese de que o fato de ter presenciado a cena primária podia ter deixado Freud relativamente impotente. O desejo do filho pela castração do pai, impotente a uma reação à humilhação vivida, leva à construção de uma teoria em que o pai castra o filho. O próprio Firenze, como provam outras passagens de seu diário clínico, estava ocupado em rever a teoria do complexo de Édipo de Freud. Ele não duvidava da existência da sexualidade infantil, mas estava convencido de que os adultos, geralmente os pais, muitíssimas vezes, estimulavam-na artificialmente, com frequência, abusando sexualmente de seus filhos. Firenze não era acrítico em relação
conduta servil diante de Freud. Pode falar, Estela. Tá ouvindo? Acho que foi sem querer, então, né? Eu vou seguir, qualquer coisa, fala aí no chat. Então, beleza. Tinha demorado para enfrentá-lo, caíra em extremos radicais em seus experimentos técnicos. Mas agora sentia-se com benevolência e naturalidade, cheio de boa vontade, empenhado em trabalhar pelo conhecimento e, portanto, como ajudante. Contudo, nessa autoanálise impiedosa, Firenze deixou claro que sua subordinação a Freud, sua fantasia secreta como grão-vizir de Freud, tinham finalmente levado à decepcionante percepção de que seu mestre não ama ninguém, apenas a si mesmo e a seu trabalho. Resultado, ambivalência. Foi somente depois de libertar sua libido de Freud, concluiu Firenze, que ousou se lançar às inovações técnicas revolucionárias, tal como apontar como causa das neuroses a atividade, passividade, elasticidade e retorno ao trauma. Mas, por mais comovente que possa ter sido esse autoexame, Firenze estava enganado. Por mais que tentasse, ele nunca deixou totalmente de ser o filho imaginativo, teimoso e sofredor de Freud. Não admira que os esforços de Firenze em minimizar suas diferenças com Freud e os esforços de Freud em manter o debate no nível científico não impedissem que Freud interpretasse a conduta clínica de Firenze como uma revolta oculta, mas transparente, contra ele, o pai. Os longos intervalos das cartas de Firenze eram expressivos demais para serem ignorados. Firenze não é uma cruz para se carregar? Perguntou retoricamente a Huntington na primavera de 1932. Mais uma vez, nenhuma notícia dele há meses. Ele está ofendido porque não estamos encantados com a sua brincadeira de mãe e filho com suas pupilas. No final do verão, ele manifestou ainda mais plenamente sua preocupação por Firenze numa carta a Ernest Jones. Faz 3 anos que venho observando o crescente afastamento dele, sua inacessibilidade a advertências contra seu caminho técnico incorreto e, provavelmente, o mais decisivo, uma hostilidade pessoal em relação a mim, a qual certamente dei ainda menos motivos do que em casos anteriores. Era uma nota ameaçadora. Freud, em particular, estava comparando Firenze aos outros dissidentes. Como acontecera com os outros, principalmente com Jung, Freud agora sentia a hostilidade de Firenze como um desejo de morte contra si. Talvez Firenze estivesse sendo tão difícil porque ainda estou por aqui. Era provável, predisse Freud no verão de 1932, que ele tomasse o caminho de Henke. Não era uma perspectiva que agradasse a Freud. Outras questões polêmicas, surgindo naqueles dias há bastante tensos, exacerbaram ainda mais as tensões entre ambos. Firenze queria ocupar a presidência da Associação Psicanalítica Internacional, cargo a que certamente seu longo e dedicado trabalho lhe dava direito. Mas Freud confessou sua ambivalência. Ele disse a Firenze que ocupar o cargo honorífico poderia obrigá-lo a se curar do seu isolamento e seus desvios técnicos. Mas isso exigiria que Firenze abandonasse a Ilha dos Sonhos, na qual o senhor vive com seus filhos de fantasia, e retornasse ao mundo. O que seria difícil, insinuou Freud. Firenze levantou objeções a essa avaliação. Freud não devia supor que suas expressões, vida onírica, devaneios, crise da puberdade, significassem que, de sua relativa confusão, não pudessem resultar algo útil. Isso foi em maio de 1932. Em meados de agosto, Firenze decidiu, depois de uma longa hesitação atormentada, retirar a sua candidatura. Disse a Freud que estava empenhado demais na reavaliação de seus procedimentos clínicos, os quais se afastavam da prática analítica aceita,
Nessas condições, seria francamente desonesto aceitar a presidência. Freud, de volta ao redemoinho da política psicanalítica, agora tergiversava. No final de agosto, declarou que lamentava a decisão de Firenze e recusou-se a aceitar suas razões. Mas, concluía ele, deixando uma saída para si mesmo. Firenze devia conhecer melhor seus próprios sentimentos. 2 semanas depois, após a escolha de Erich Jones para a presidência da Associação Psicanalítica Internacional, Freud comunicou a Jones sentimentos um tanto diversos. Lamentei profundamente que a ambição manifesta de Firenze não fosse gradativa, mas não houve um momento de dúvida de que apenas o senhor poderia ser indicado para a liderança. Embora isso também não fosse inteiramente sincero, Freud tinha secretas reservas quanto a Jones. A declaração se aproxima da verdadeira opinião de Freud. Seu ceticismo em relação a Firenze, afinal, não era novo nem súbito. A virada de Firenze é, com certeza, um acontecimento extremamente lamentável, observou ele, mas ela vinha se preparando havia 3 anos. Sobre alguns aspectos, alguém poderia corrigir Freud. Ela viera se preparando havia muito mais tempo. A virada de Firenze incluía a sua redescoberta daquilo que Freud havia abandonado havia décadas, a teoria da sedução. Seus pacientes haviam lhe apresentado indicações de estupro e sedução infantil, não fantasiadas, mas reais, e ele pretendia explorar essas revelações num artigo que estava escrevendo para o Congresso Internacional, que logo se reuniria em Wiesbaden. Em 30 de agosto, Firenze visitou Freud e insistiu em ler-lhe o artigo. Evidentemente, grande parte não constituía nenhuma novidade para Freud, mas ficou desanimado com o desempenho de Firenze, tanto por sua conduta como pelo conteúdo de suas observações. 3 dias depois, ele enviou um telegrama a Huntington com um veredito sucinto. Firenze leu o artigo alto, inócuo, estúpido, também inadequado, impressão desagradável. O quão desagradável fica claro numa longa carta que Freud enviou à sua filha Ana em 3 de setembro, quando a impressão do encontro ainda estava fresca nele. Os Firenze, marido e mulher, tinham vindo visitá-lo no fim da tarde. Ela encantadora como sempre. Um frio gelado emanava dele. Sem maiores perguntas ou saudações, ele começou. Quero ler-lhe meu artigo. Foi o que fez e eu ouvi, chocado. Ele regrediu completamente às concepções etiológicas em que acreditei e a renunciei 35 anos atrás, que a causa regular das neuroses são traumas sexuais da infância, dito praticamente nas mesmas palavras que então usei. Firenze observou Freud, passou em silêncio sobre a técnica que utilizara para reunir o material. Se Freud tivesse acesso ao diário clínico de Firenze, teria visto que esse estava aceitando, literalmente, o testemunho de alguns de seus analisandos, assim como Freud tinha aceitado a palavra de seus pacientes em meados dos anos 1890. Bem no meio disso tudo, prosseguiu Freud, Firenze fez observações sobre a hostilidade dos pacientes e a necessidade de aceitar suas críticas e reconhecer os próprios erros diante deles. Era, evidentemente, a técnica da análise mútua que Firenze vinha experimentando havia algum tempo com um entusiasmo crescente. Freud ficou realmente consternado. A exposição de Firenze, disse ele a Ana, foi confusa, obscura e artificial. No meio da leitura, Brill entrou, informou-se do que havia perdido, ouviu junto com Freud e lhe sussurrou. Ele não é sincero. Era também a dolorosa conclusão de Freud. Omitiu o que qualificou de comentários frios e contraditórios de Firenze sobre seus desvios das formulações psicanalíticas clássicas do complexo de Édipo. Perguntou-se
como Ferenczi tinha conseguido reunir experiências inacessíveis a outros analistas, e perguntou-se também por que ele insistira em ler o artigo em voz alta. Ele realmente quer se tornar o presidente, observou Freud. Todo o artigo, segundo Freud, inócuo como era, só poderia fazer mal a Firenze, mas certamente estragaria a atmosfera do Congresso. Igual a Henke, mas muito mais triste. Ele já tinha dito a mesma coisa a Enchinton no final de agosto. É claro que, no último voo imaginativo de Firenze, havia pouca coisa que pudesse surpreender Freud ou a sua filha. Agora, enfim, observou Freud em seu relato para Ana, você já ouviu parte da leitura e pode julgar por si mesma. Por mais que Freud e seus associados tentassem, não conseguiram dissuadir Firenze de apresentar seu artigo. Apareceu em Wiesbaden, leu o artigo e viu-o estampado na International Zeitschrift, mas não em tradução inglesa para o International Journal of Psychoanalysis. Durante algum tempo, manteve-se a acrimônia pelo conteúdo do artigo e pelas tentativas feitas para impedi-lo de ser lido ou publicado. Tudo isso deve ter atingido Freud de maneira muito parecida às cartas da viúva de Fliss, mais de 4 anos antes, como o reavivamento de um caso antigo e traumático que pensava ter liquidado de uma vez por todas. Freud reconhecia que nem todos os sintomas de Firenze eram mensagens neuróticas de um filho descontente. Infelizmente, escreveu a Erich Jones em meados de setembro de 1932. Parece que, com ele, o desenvolvimento intelectual e emocional regressivo tem uma base de decadência física. Sua esposa, inteligente e corajosa, deu-me a entender que deveria pensar nele como uma criança doente. Um mês depois, ele informou a Huntington que o médico de Firenze havia diagnosticado uma anemia perniciosa. A condição mental e física de seu amigo apaixonado, outrora prezado, perturbou extremamente a Freud, e ele não estava disposto a precipitar um rompimento. Em dezembro, Freud desfrutou do que deve ter parecido um espairecimento oportuno, um chamado que o afastava das atuais confusões para antigas revelações. Ele leu o recém-publicado estudo do surrealista francês André Breton, Os Vasos Comunicantes, onde Breton observava, com justeza, que, ao analisar seus sonhos, Freud tinha evitado os motivos sexuais que encontrara nos sonhos de outras pessoas. Freud negou prontamente a acusação e manteve que um relato completo de seus sonhos teria exigido certas revelações inoportunas sobre suas relações com seu pai. Breton não aceitou essa desculpa e a correspondência foi interrompida. Em todo caso, nada poderia manter Freud longe de Firenze. Em janeiro de 1933, respondendo aos cordiais votos de Ano Novo de Firenze, ele lembrou a afetuosa comunhão de vida, sentimentos e interesses que outrora os unira, agora perturbada por alguma calamidade psicológica. A resposta de Budapeste foi silêncio, enquanto Firenze lutava com sua doença. Depois, no final de março, em tom conciliatório e autocrítico, Firenze prometeu deixar de lado seus ânimos infantis e contou que a anemia perniciosa tinha voltado e que ele estava lentamente se recuperando de uma espécie de colapso nervoso. Alarmado, Freud respondeu poucos dias depois, de sua maneira mais paternal. Insistiu com Firenze, agora já irremediavelmente doente, que cuidasse bem de si mesmo. A discussão de suas divergências sobre a técnica e a teoria poderia esperar. Esta foi a última carta de Freud a ele. No dia seguinte, ele informou a Huntington que Firenze tinha sofrido uma grave crise de delírio, embora parecesse estar se recuperando.
mas a melhora era enganosa. Firenze ditou uma carta em 9 de abril e, em 4 de maio, enviou a Freud uma mensagem através de sua mulher, Gisela. Em 22 de maio, ele morreu. Olha, ele morreu, então, antes do Freud, né? Poucos dias depois, numa insólita resposta às condolências de Ernest Jones, Freud mesclou dor e análise, dando à análise o primeiro lugar. Nossa perda, escreveu ele, é grande e dolorosa. Firenze tinha levado consigo uma parte dos velhos tempos. Outra parte desapareceria quando ele, Freud, também saísse de cena. Mas a perda, acrescentou, de fato, não foi nova. Durante anos, Firenze não estava mais conosco, e na realidade, nem mais consigo mesmo. Agora se pode avaliar com mais facilidade o lento processo de destruição de que ele foi vítima. Sua expressão orgânica foi uma anemia perniciosa que logo se somou a grave distúrbios motores. O tratamento hepático resultou apenas em uma melhora insignificante. Nas últimas semanas, ele não conseguia mais andar ou ficar de pé. Simultaneamente, com uma misteriosa coerência lógica, desenvolveu-se uma degeneração mental, que assumiu a forma de uma paranoia. Esta se dirigira inevitavelmente contra Freud. No seu centro estava a convicção de que eu não o amava bastante, não queria apreciar o seu trabalho e que eu tinha feito mal à sua análise. Isso, por sua vez, deu a chave para os famosos experimentos clínicos de Firenze. Como Freud vinha dizendo havia alguns anos, as inovações técnicas de Firenze estavam relacionadas a seus sentimentos por ele. Ele queria me mostrar como se deve tratar amorosamente os pacientes, se se quer ajudá-los. Eram, na verdade, regressões aos complexos de sua infância, cujo maior ferimento foi o fato de que sua mãe não o amava, uma criança do meio, entre outras 11 ou 13, com suficiente exclusividade. E assim ele próprio se tornou uma mãe melhor e encontrou também os filhos de que precisava. Em seu delírio, ele acreditava que um desses seus filhos, uma paciente americana a quem dedicara de 4 a 5 horas por dia, após voltar para os Estados Unidos, influenciara com vibrações através do oceano. Ele imaginava que ela o analisara e, dessa maneira, o salvara. Aqui tem uma nota. Ernest Jones repete a versão de Freud, ou talvez se baseie em alguma fonte independente, sem dar a referência. Firenze escreveu Jones. Contou como uma de suas pacientes americanas, a quem ele costumava dedicar 4 a 5 horas por dia, analisaram e assim curara de todos os seus problemas. Além disso, foi por telepatia através do Atlântico. O Diário Pessoal de Firenze, para o ano de 1932, dá uma certa plausibilidade a essa descrição de seu estado mental perto do fim, mas não comprova realmente a afirmação. Ele comentou no diário sobre uma de suas pacientes que era tão supersensível que consegue enviar notícias telefônicas através de distâncias imensas. Ele acredita em cura à distância, com a concentração de sua vontade e pensamento, mas principalmente de sua compaixão. Mas Firenze não afirmou que ele próprio acreditava nisso. Assim, ele desempenhara os dois papéis, era mãe e criança, tomando como verdadeiros os relatos dela sobre estranhos traumas de infância. Foi com tais aberrações, concluiu Freud melancólico, que sua inteligência, outrora tão brilhante, se extinguiu, e concluiu com um fecho confidencial. Mas queremos preservar seu triste fim como um segredo entre nós. Aqui tem uma nota. Em sua biografia de Freud, Jones publica apenas a parte piedosa da carta e omite a parte analítica. Assim, o que se manteve em larga medida como segredo
foi que a descrição do estado mental de Firenze, apresentada por Johnny, que tem sido interpretada como uma expressão de rivalidade invejosa frente a um analista que, como Johnny sabia, estava mais próximo de Freud do que ele, é, na verdade, uma transcrição quase literal do diagnóstico de Freud. A morte de Firenze deixou vaga a vice-presidência da Associação Psicanalítica Internacional, e Freud propôs Marie Bonaparte não só porque pode se apresentá-la ao mundo exterior, mas porque é uma pessoa de grande inteligência, a que dói a alma, capacidade masculina de trabalho, escreveu excelentes artigos, é inteiramente dedicada à causa e, como bem se sabe, também tem condições de prestar auxílio material. Agora, ela fez 50 anos, provavelmente se afastará cada vez mais de seus interesses particulares e mergulhará no trabalho analítico. Não preciso mencionar que ela mantém sozinha o grupo francês unido. Exatamente, claro. Além disso, não era médica, e convidar uma leiga para ocupar um cargo tão elevado seria uma demonstração clara contra a arrogância indesejável dos médicos, que gostam de esquecer que a psicanálise, afinal, não é uma parte da psiquiatria. Essa carta, Jones, é como um curto manifesto de um velho desafiando o destino. Durante os últimos 10 anos, aproximadamente, Freud tinha sofrido perdas terríveis. Sua filha Sophie, seu neto Reinelli, seus parceiros de Tarok, seus adeptos psicanalíticos de Abra a Firenze, e, de outra forma, Henk, fora atingido pelo câncer. O mundo estava fora dos eixos, mas não havia por que parar de analisar. Também não era uma razão para se recusar o refúgio do distanciamento moral. Freud se parecia bastante com um pássaro apanhado no visco, num famoso poema de William Busk, aquele ilustrador e versejador cômico que ele tanto gostava de citar. Quando o pássaro tenta inutilmente se libertar, um gato preto, antegozando uma fácil refeição, cada vez mais se aproxima furtivamente. A vítima, vendo aproximar-se o fim inevitável, decide passar seus últimos momentos a cantar intensamente. O pássaro, parece-me, comenta Busk sabiamente, tem senso de humor. E Freud também, embora duvidando cada vez mais se havia muito sentido em se esforçar. Então, se havia muito sentido em se esforçar. Aqui a gente é o pássaro e o gato é a vida, né? Ai, ai, deixa eu até grifar isso daqui. Nunca tinha lido esse do pássaro, gente, adorei. Porque é tipo isso. A gente é o pássaro mesmo, viu? Ai, ai. Bom, finalizamos hoje, segunda-feira nada, na próxima quinta-feira a gente começa a última parte, Morrer em Liberdade. Ai, vou ficar triste de ler sobre o meu bichinho morrendo. Gente, um beijo, obrigada pela companhia, e mais uma quinta, a gente se vê na próxima. Fiquem bem, até mais.